Ninguém, eu duvido alguém, Deus, manda uma luta na minha vida que eu quero conhecer mais o Senhor. Alguém fala assim? Sabe que a gente pede isso? A gente pede para Deus, afasta de mim, Senhor, esse cálice. Mas tem certos cálices que você tem que beber. Mas saiba que o que Deus disse e representou naquele dia diz: estes são os meus filhos em quem eu amo. Quantos podem dizer amém? Se Deus permitir que eu tenha que passar por provações, por tempestades, irmãos, Deus vai estar conosco. Deus vai estar presente. Mas esses discípulos começam a travessia do mar da Galileia. E diz o texto já aí, você que permanece com a Bíblia aberta, no versículo 35, diz o texto que a ordem do Senhor foi: passemos para o outro lado. No versículo 35, a travessia, ela não tem um tempo, um horário, quanto tempo durava essa travessia, irmão, mas era uma travessia de 12 quilômetros, remando num barco com seus discípulos, uma travessia de 12 quilômetros, todos, vamos dizer assim, inseguros e não entendendo por que Jesus tinha saído lá de terra firme, acabava de operar alguns milagres, a multidão cercava, estava tudo seguro, mas ele resolve. Deus resolve atravessar. Deus resolve dizer: olha, vamos atravessar. Provavelmente, irmãos, e não há dúvida nenhuma, de que Deus estava pensando nos seus discípulos. Porque tem certas coisas que a gente não entende. Quem é que entende as tempestades, irmão? Quem é que entende os revés dessas vidas, dessa vida? Aqui o texto fala, e olha, irmão, se nós prestarmos bem atenção, tanto Marcos como Lucas e Mateus, cada um tem, na verdade, uma experiência com Deus. E Marcos fala dessa experiência e ele narra dessa experiência, dessa travessia, de outros barcos seguindo. Lucas fala de um Deus Todo-Poderoso, onde os discípulos, na verdade, se assustam, achando que era um fantasma. O outro texto revela que um dos discípulos se levanta e diz: Senhor, se é tu mesmo. Quer dizer, a dúvida estava no coração daquele homem se era o Deus ressurreto que estava ali com eles. Não há dúvida que nas tempestades, irmãos, que nós enfrentamos, os revés de nossas vidas, às vezes a gente pode perguntar para Deus: Senhor, mas o Senhor está nesse negócio? Mas o Senhor está comigo? As tempestades, irmãos, os trovões, os relâmpagos, acho que ninguém gosta disso, né, irmãos? Chuvas que, na verdade, são tudo instrumento de Deus. Olha só, instrumento de Deus, porque são manifestações da natureza, mas Deus usa a natureza, essas manifestações, esses fenômenos, para corrigir o seu povo. Deus usa a natureza para julgar as pessoas. Está escrito. Está escrito. As Escrituras dizem que isso é instrumento na mão de Deus. Mas o Deus que tem o poder e que se desdobra nos fenômenos da natureza, irmão, para mostrar a sua sabedoria para os homens, para a ciência, para aqueles que às vezes não entendem esse Deus. Mas Deus às vezes se desdobra, Deus tem a sua finalidade, Ele quer nos abençoar e ao mesmo tempo Deus quer corrigir os nossos passos.